estudei ali na faixa, em Botafogo, e tinha um amigo meu, Leandro, que a gente tinha um projeto na época de colar umas mensagens pela faculdade, passar umas mensagens mais filosóficas, umas coisas mais de ideias. E aí a gente comprava aquelas etiquetas mesmo da Pinaco e ficava imprimindo mensagens, ideias, e a gente saía e colava pela faculdade. E aí na noite, quando a gente saía para dar um rolê, a gente colava também. Isso por volta de 2009, 2008, por aí. E ali foi meu primeiro contato com essa cultura do adesivo, do sticker. E sempre tive essa ideia de trabalhar com a rua, sempre em paralelo à comunicação. Eu sempre estudei arte. Eu entrei na Escola de Artes Visuais do Parque Lage por volta de 2006. Fiquei mais ou menos por volta de uns 10, 12 anos estudando lá. Mas sempre tive essa vontade de ter um diálogo maior com a rua. Sair um pouco dessa coisa da arte institucionalizada, né, arte de galeria, e levar o meu trabalho mais para a rua. Né? E nesse meio termo aí o sticker sempre me chamou a atenção por ser uma coisa mais minimalista, ao contrário do grafite, né, que geralmente, ao meu ver, né, o grafite ele acaba sendo quase que uma propaganda, no sentido que ele invade, né, o olhar da pessoa ali. A pessoa está passando, vê aqueles murais gigantescos e é quase impossível a pessoa não olhar. Já o sticker não, o sticker é uma coisa pequena, é uma coisa que é ao contrário, né? A pessoa que tem que ter essa percepção de chegar ali, olhar e falar, ué, o que é isso aqui? Tem uma mensagem aqui, tem uma arte aqui, geralmente são coisas pequenas. E isso sempre me chamou a atenção, né? Essa coisa da pessoa, né, ser atraída ali pela mensagem, enfim, pela arte do sticker ali. Eu comecei a observar a rua pela pichação, era fascinado pela pichação. Teve alguns anos da minha vida assim que realmente me dediquei bastante. A pichação, ela, né, tem vários riscos eminentes, assim, riscos sérios. E muitas pessoas me deram ideias, né? Inclusive, na época eu conversava muito com o Alex, que é o Ogro, que é um dos fundadores aí da RJ Stickers, uma pessoa que me influenciou muito. Na época ele já colava já, então eu já tive esse contato também com o sticker através dele. Conversava muito com ele, sempre foi uma pessoa que a gente trocou muita ideia. Isso aí eu era, como eu falei, 17, 18 anos, era novo. Ele sempre me dava essa ideia, cara, para de pichar, isso aí não é vida não, é muito risco. E com o tempo fui largando a pichação, né, assim, fui deixando de pichar, mas sempre tive essa ligação com a rua, sempre tive essa vontade de trabalhar alguma forma, né, de trabalhar alguma forma com a rua. E por volta de mais ou menos 2017, nessa época assim, eu comecei a realmente pensar em ter desenvolver um trabalho mais profundo com sticker e trabalhar mais com a rua, diretamente na rua. Então, assim, quem me inspirou, né, foi essa galera que eu comecei a ver a fazer sticker aqui no Rio, como o Ogro, por exemplo. E a galera de São Paulo também. Depois eu comecei com essa onda da internet, né, Instagram, YouTube, a gente começa a ver vários vídeos, né, conhecer mais as pessoas de fora. E aí eu comecei a ver uma galera muito boa assim na street art, né, e que também tinha essa vertente do adesivo, né, o próprio Obey, né, cola também bastante. Invader também é um artista que me chama muita atenção, né, o The Police London também é um que eu curto muito. Do sticker propriamente, eu gosto muito do Marione, assim, eu sempre falo dele, sou fãzaço. Então, a minha produção, ela sempre foi uma produção muito artesanal, assim, né, manual. Eu sempre tive essa preocupação, né, porque o sticker, eu acho que ele te proporciona
vários formatos, né? Tem gente que faz em gráfica, tem gente que faz à mão, né? Tem gente que tem tag, tem gente que faz personagem. A gente dá uma ampla opção, né? De se expressar. E eu sempre escolhi muito essa coisa do desenho, né? Por eu ser tatuador, eu sempre, desde o início, assim, a minha preocupação era sempre ser uma coisa feita à mão, sabe? Assim, eu mesmo fazendo, eu mesmo desenhando. Por mais até que depois do meu desenho eu imprima em gráfica, eu gosto desse processo realmente manual, né? E eu gosto dessa questão ali do erro, né? Como estética, né? Assim, nem todo desenho que eu faço ali na hora ele fica perfeito, mas essas imperfeições também acabam sendo fazendo parte ali do trabalho. Enfim, acaba que cada arte ali ela é única, né? Como se fosse uma impressão ali de uma gravura que cada impressão vai sair um pouco diferente da outra e não aquela coisa padronizada, né? Então, assim, eu sempre tive essa preocupação de realizar as minhas artes todas à mão, fazer o desenho à mão. Algumas eu faço realmente no freehand, direto no vinil e já colo. Praticamente todos os passos da minha arte ela é feita manual, desde o desenho, né, da concepção, desenho, impressão, corte, né, o recorte também são feitos manualmente. E é assim que eu faço a minha arte, é assim que eu pretendo fazer, mas nada contra também, assim, quando eu posso também, às vezes eu faço alguns desenhos, faço algumas artes na gráfica, né, com alguns papéis superiores em termos de colagem, né, como casca de ovo, mas vamos dizer que 95% da minha produção é serigrafia, puxar o rodo e mandar bala. Eu sempre quis fazer uma arte que fosse uma arte mais crítica, que trabalhasse um pouco essa questão da pessoa olhar a arte e ter um pensamento, né? Fazer com que a pessoa reflita sobre o que ela estava vendo ali, seja uma reflexão positiva ou negativa, né? Assim, mas a minha ideia é com que a pessoa pense, olhe para aquela arte ali e tenha um momento ali, alguns segundos talvez, para ter um pensamento crítico ali. E é isso que eu pretendo, né, levar, que eu gosto de trazer para as pessoas. Quando a pessoa tem esse contato com a minha arte, assim, ela ter essa reflexão, né? Eu acho que as pessoas hoje em dia carecem um pouco dessa coisa do pensar mesmo, né? Tá tudo muito tudo muito dado, tudo muito focado mesmo nessa questão da propaganda. Então, assim, eu acho que quando a pessoa olha uma arte, aquilo ali gera para ela um momento ali de pensamento reflexivo. Eu acho que tá fazendo jus ali o que eu tenho como interesse passar assim, para as pessoas. E aí tem dois artistas, né, que eu também gosto muito, assim, que eu acho que também a arte deles também tem essa pegada assim, um pouco, né, de gerar ali uma reflexão, né, um pensamento reflexivo, que é um artista de BH, né, que é o Preenchendo Vazio, no qual também as artes deles também tem sempre essa preocupação de deixar uma mensagem ou uma imagem com uma mensagem, né? E tem um outro também, se eu não me engano, de São Paulo, que é Deus Prefere os Feios, né? Que eu acho que é também bem interessante o trabalho dele, também tem um trabalho bem focado na mensagem ali, sempre com uma imagem que desperta um certo interesse. Então são dois artistas ali que eu acho que caminham um pouco também com a minha ideologia de trabalho, assim, que é essa ideologia assim, de sempre estar levando uma reflexão ali para as pessoas, passar uma mensagem e gerar um pensamento crítico, enfim. Eu acho que esse que é o grande retorno, né? As pessoas sempre perguntam para mim, o que significa isso, né? O que
o que é essa arte? Assim, eu acho que na verdade a arte ela não é uma pergunta, ela é uma resposta, né? Então assim, eu prefiro muito mais o que a pessoa me fala, né? O que vale pra mim é o que a pessoa me fala da minha arte, do que realmente o que ela acha que eu quis passar naquele momento. Então, isso que é o interessante, assim, é quando a pessoa chega pra mim e fala, pô, vi a sua arte e tive essa interpretação, ou tive esse tipo de sentimento. E eu acho que esse diálogo, né, entre a arte e a pessoa, e o que a pessoa sente na hora, que, que faz com que o meu trabalho tenha sentido.